Oi, bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Bom dia. Como é que estamos? Bem? Acordamos bem? Então, ontem nós tivemos o ensaio da banda para amanhã, que vai ter a concentração aqui em casa. Nossa, daí eu dormi mais tarde e quase que perco a hora agora. E daqui a pouco, quando acabar aqui, eu vou correndo para amanhã. Tem umas coisas lá para fazer antes de começar esse feitio. Então, muito obrigado, queridos. Hoje nós vamos falar sobre a iniciação esotérica e o sacramento. Eu imagino eu que as pessoas quando começam a participar dos trabalhos espirituais com o sacramento, elas têm uma ideia, depois tem outra, depois elas vão aprofundando o seu saber. Então, aí precisa que haja uma orientação. Acredito que, pelo menos, nós, dirigentes, nossos padrinhos, devemos dizer, nos posicionar. Muitos, às vezes, não se posicionam porque não tem essa ferramenta que eu estou tendo agora. Eu tive essa ferramenta, mas não acertava o raio da câmara. Outros não têm sinal, outros moram em lugares muito remotos. E aí vai fazendo de um jeito que eles não conseguem realmente se comunicar, a não ser verbalmente. E às vezes ficam com medo de falar, porque as pessoas em volta podem interpretar de forma muito equivocada as palavras. Então, um fala uma coisa aqui, outro fala uma coisa ali, outro fala dentro do inário, dá um toque, e assim vai ampliando o saber. Mas desde que a gente começa, você toma o primeiro gole, você chega no local, você já sente que aquele local é espiritual. Eu estou falando de locais que realmente se colocam de forma espiritual, não de grupinhos paralelos que ainda estão fazendo o que nós chamamos de pontos de luz. Então, quando não é uma igreja, não é um lugar consagrado, conhecido, quando o seu fundador ou seu dirigente ainda não se comprometeu com as linhas, com uma das linhas do, do trabalho, quais são as linhas? Vou repetir, eu já disse anteriormente, Alto Santo, Sebastião, Gabriel. Então, se a pessoa não se comprometeu com o Gabriel e Daniel, porque Alto Santo, Mestre Irineu, o fundador, realmente ele foi o primeiríssimo. O que ele difere do Sebastião? Ele não usa outras plantas. Outras plantas não é só a Santa Maria e outras santas. Também não usar nem rapé, nem aquele, não sei como chama, um colírio nos olhos, que põe de raiz, que põe nos olhos. E mais outras plantas que tem outras organizações que têm assim, uma lista de 13 diferentes plantas que misturam. Então você não faz isso? Então é Alto Santo. Aí você tem outro jeito, mas o Sebastião, além de ter algumas outras plantas, ele tem a Umbanda. Então, é uma linha mais de Umbanda, que é a maioria dos grupos que estão fazendo seus trabalhos, fazem hoje em dia, por causa do brasileiro. O brasileiro tem muito essa coisa do misturado de índio com africano, com o português que já veio misturado, que dá o caboclo, e então ele criou a Umbanda. Então, aí daí você vê aquele altar da Umbanda, nos terreiros de Umbanda, que tem o índio, que tem o guru, que tem a foto da mãe, tem o Manjá, tem isso, tem todas aquelas linhas, e abre para a linha do Oriente, para a linha do cigano, para a linha do africana, para a linha as linhas espirituais que se abrem por aí, são ciganos, isso e aquilo. Então, tudo isso faz parte da filosofia do pensamento da Umbanda.
E tem o do seu Daniel Gomes, que é a vaquinha. A vaquinha, ele já tem um lado mais espírita, mais mesa branca, mais doutrinário. Ele faz umas coisas que parecem mais psicometria, uma coisa parecida com isso, e aí vai. E tem a linha da UDV. A linha da UDV é meio parecido com a mesa branca, meio parecido com o mestre Irineu, mas eles têm assim, uma coisa mais indígena, talvez, da contação de histórias, da cura, das plantas misturadas para fazer curas físicas, e assim vai. E todos eles têm sistema de fardamento, de roupa, de sacerdote diferente, de forma de pedir ajuda financeira para manter o local, sistema financeiro diferentes, todos eles têm formas diferentes, cada um tem a sua linha. Então, essas são iniciações diferentes. É melhor? É pior? Se elas existem, o mestre Irineu existe há mais de 100 anos, então ninguém existe mais tempo que ele. Então, mais 90 anos, mais 40 anos, e está aí, está se espalhando pelo mundo, mal não faz. Porque se fizer, a pessoa para, as próprias pessoas deixam de fazer. Não tem como continuar, não é assim? Então, só que atualmente, de uns 40 anos para cá, 30 anos para cá, acho que 30, quando eu comecei. Eu comecei até antes disso, 38 anos, nossa senhora, comecei faz tempo. Então, começaram a aparecer pessoas vindas de faculdades de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas, e muitos baianos, teorizando, fazendo teses de mestrado sobre essas organizações, foi o que divulgou esse conhecimento. Fizeram, pelo menos, uma coisa assim bem racional. Quando o fundador nasceu, tá, quando ele teve a primeira experiência, tá, assim, bem racional, sem entrar na coisa do transe e da experiência espiritual em si. Fala muito pouco, só fala assim, o mestre Irineu viu um ser que ele chamou de Clara e depois chamou de Nossa Senhora da Conceição, ponto. Não entrou no mérito da questão. Então, e aí vai outros pareceres. Então, analisam o inário, os erros de português do inário, para avaliar o grau de cultura que cada um tinha, e o que ele menciona, as forças da floresta que ele chama. Então, eles vão fazendo uma análise desse tipo, quanto tempo dura o trabalho. Então, isso só em si é uma iniciação. Mas quando a pessoa entra nesses trabalhos, ela não escolhe. Vou entrar na linha do Sebastião, vou entrar na linha do mestre Irineu. Não escolhe. Embora no inário do mestre Irineu ele já aponta. Ele fala da linha. De cara ele já fala na linha. Então, mas a pessoa que entra com sua curiosidade, todo iniciado tem curiosidade, mas a pessoa antes de entrar não é iniciado, até pode ser, por exemplo, eu era iniciado no Círculo Esotérico, na Federação Espírita e em outras coisas. Eu fui muito em Umbanda, Candomblé, todo lado. Me iniciei em alguns lugares. Mas na Ayahuasca eu me iniciei tomando Ayahuasca. Então, quando a pessoa vai, então a gente fala iniciação dentro da Ayahuasca. Então, tem que se dizer, porque ela começa a entender o que é isso. Porque esse que é o mistério da Ayahuasca. Você não sabe, não pode nem falar a respeito se você não participar. E cada linha, ela vai chamar forças daquela faixa. Então, são faixas de vibrações de entidades, de espíritos que não é, eu faço assim em cima, baixo, mas não tem como classificar em cima ou embaixo, do lado ou atrás, ou na frente. Elas estão em todas as intercaladas, são vibrações, são faixas espirituais de vibrações. Então, cada pessoa ela vai ser atraída
para a sua vibração correspondente. É assim que vai funcionar. Ela vai ser atraída para a sua vibração correspondente. Então, se a minha vibração, eu vibro no preto e vermelho, eu sou atraída o preto, não cor, vermelho, rubi, rosa, amor. Eu sou atraída para essa vibração. Se a minha vibração é verde, é azul, conforme a aura, conforme tudo isso, ser atraído para a vibração que você mesmo produz. A semelhante atrai semelhante. Lembra, Paracelso? Então, é isso. Então, a gente é atraído para coisas que têm a ver conosco. Tanto que quando você chega num lugar que você tem a ver com você, que está na mesma faixa vibratória que você, seja o que for, como for, aonde for, você se sente em casa. Você fala, tem que ir andar, levar não sei quanto tempo para chegar lá, andar a pé, descer uma pirambeira. Você vai. Entendeu? É assim, porque você se sente identificado. Então, esse é lindo. Então, não tem como a gente julgar. Tem gente que fala assim, não, mas meu trabalho é de esquerda. Outro, não, meu trabalho é de oriente. Então, pensa no astral. Pensa no astral. O que é do oriente e o que é de esquerda? Então, se você está no Japão, qual é o trabalho do oriente? Então, qual é o trabalho de esquerda se você for canhoto, não for destro? Qual é o trabalho de esquerda? O que determina que é cá e lá? O que determina? Não, são vibrações que mais telúricas, mais densas, mais materializadas, mais enraigadas dentro do sistema da Terra e vibrações mais fora, mais cósmicas. Quem é melhor, quem é pior? Não tem. Por isso que, quando a gente fala melhor e pior, ou esquerdo ou direito, ou centro ou qualquer coisa, a gente vai lembrar dos sistemas machistas, os sistemas patriarcais, matriarcais, que sempre houve na humanidade. Então, a mulher, porque ela menstrua, ela é inferior. Não pode nem chegar perto de uma panela de ayahuasca, isso já tem. Isso tem. No nosso trabalho não, mas muitos atualmente não, mas tem muitos lugares que tem. Não pode nem chegar perto. Outros não podem nem ir ao trabalho. Então, são sistemas que vão classificando o telúrico e o cósmico, que é o certo, errado, ou esquerda ou direita. Então, quando a gente é atraído, para onde você está sendo atraído? Qual é o lugar que você chega e fala, estou me sentindo bem? E às vezes a pessoa vai no lugar que ela é curada, mas ela é curada pelos seus iguais. Aqueles que têm poder de repreender uma energia ruim que está sobre aquela pessoa e ser obedecido. Né? Então, a pessoa por ali, ela vai, para onde eu vou? Vou para tal lugar, é ali que eu me sinto bem. Porque senão você não vai se sentir bem. Por isso que existem simbolismos diferentes, vai se identificar as origens diferentes. Então, a gente não usa a cruz de Cristo assim, a gente usa a cruz de Yankee. A gente não usa a cruz de Caravaca, que é mais europeia, que gerou também mais usada na Umbanda. Então, a gente vai estudando isso. Então, quando eu comecei, depois que passou minha fase de encantamento, deslumbramento e maravilhas, né, que eu fiquei assim, que eu só pensava em mim mesma e nas pessoas que eu amava, então eu comecei a pensar como é que isso aqui funciona, como é que é, aonde eu me sinto bem, aonde eu não me sinto bem, como é que eu vou fazer, como é que eu não vou fazer. E sempre fiz centro de estudos, sempre estudei. Então, antes de começar o
o nosso trabalho, eu dirigi por 14 anos o CVIP, Centro de Estudos Vitalistas Paracelso. Era alquimista, estudava. Então, eu tive 14 anos, e isso estudei por 4 anos a acupuntura e a filosofia taoísta, e 2 anos tive casa cuidando de criança abandonada, que o José de Bandar mandava para mim. E trabalhei na rua, dando sopa, roupa, colchão, comida, tudo isso antes de abrir a Porta Sol. Então, quando eu cheguei na Porta Sol, eu já tinha uma base de conhecimento que me permitia fazer algumas pequenas avaliações. É que a gente acha muito, na época a gente se acha, acha que você sabe tudo. Mas quando você toma uma, você vê o quanto tudo é nada. Porque uma coisa é você ter uma verbalização que se explica com palavras científicas ou algo, e aí você pega aquela frase científica e destrincha ela, não sobra nada. De repente o cara está dizendo que nada sabe, mas só que ele fala de forma que você fala, nossa, ele tem conhecimento para dizer que nada sabe. É isso, só para ser respeitado dos meios mais científicos. Então, é isso. Então, com essa carga de conhecimento, já tinha passado por muitos centros espíritas, centro de Umbanda, centro de Candomblé. Meu irmão foi centro de Candomblé no Paraná, em Santa Catarina. Minha irmã é católica, interessante. Então, o meu outro irmão, Lauro, era espírita, da Federação Espírita, e eu fui sempre no caminho do medo, mais do esoterismo, mais lendo do entendimento, né? desse tipo de entendimento. E nunca me desviei dele, como meus irmãos também não se desviaram das suas linhas. Isso quer dizer que somos melhores ou piores uns dos outros? Não, somos iguais. Cada um tem seu conhecimento e cada um tem sua grande utilidade. Então, veja bem, então, quando eu vi a Oscar, eu também tentei entender. Daí logo percebi, classifiquei, mas ele veio da linha esotérica. Mas ele não é só linha esotérica, ele tem mais que isso. Se a gente pega o cenário dele, você vai ver que tem vários cantos chamando forças indígenas. E tem algumas forças indígenas que não tem nem dicionário. Nem nunca vi um antropólogo falar sobre isso. E fazer comentários sobre que fosse aquela que ele está chamando. Então, eu vou te dar um exemplo simples, que é uma coisa que você só faz, só sabe se você for andar por esse mundo para saber um pouco o que é viajar, né? Viajar, eu viajei muito, nossa senhora, o mundo inteiro. Mas não é agora a hora de falar nisso. Mas eu vou dizer uma das minhas viagens ao Maranhão. Então, eu viajando para o Maranhão, eu fui visitar o Sr. Daniel Serra, e antes, eu fui passear pelos terreiros de Tambor de Minas, que agora estão fechados, viraram museu, mas eu tive a felicidade de conhecê-los ainda em atividade. Muito bacana, muito bacana, muito bacana. Encantador, encantador. Aquelas senhoras, todas elas eram dirigentes, eram mulheres, e já estavam com quase todas 80 anos, tanto que morreram uns anos depois, umas santas, umas pessoas assim muito bondosas, fizeram muito bem para aquela cidade, ajudaram eles a se manter vivos e com aquela força criativa que só o Maranhão tem. Você fala, mas é tudo isso? É tudo isso. Você tem que ir lá para ver. Você tem que ir lá para ver. Tá? Então, é lá que tem aquela um Guaraná que eles criaram, chamado Cor-de-Rosa, um Guaraná Cor-de-Rosa, que eu adoro, eu gosto demais. Chama Jesus, o Guaraná. Então, me dá um Jesus. Então, aí eu fui num terreiro de candomblé. Né? Umbanda e candomblé, eles fazem misturar. Então, cheguei lá, tinha a sala, que sabe, as pessoas me deixaram sozinha numa sala, que tinha várias fotos do Pai Euclides, famoso Pai Santo lá.
olhando, estava vendo assim, vi uma entidade, ele vestido com uma entidade, virado numa entidade, que me chamou a atenção, achei muito bonito. Daí chegou uma pessoa da casa e eu perguntei, o que é essa entidade que ele está incorporando nessa foto? Ah, é o seu balanço. Eu falei, o quê? Seu balanço? É, seu balanço. Aí que eu saquei que quando o mestre diz, eu balanço tudo quanto é. Essa força, que é uma das forças mais poderosas do tempo, porque é uma energia capaz de balançar, de ventar, de fazer chover, de movimentar as coisas. Então, que o candomblé, somente o candomblé consegue pegar um pedacinho daquela energia, colocar no corpo humano e fazer com que ela se comunique de alguma forma com nós humanos. Essa é a grande poder e força do candomblé. Trabalhar com essas forças elementais, com essa energia maravilhosa. Nossa, eu fiquei encantada, tirei foto, falei, posso tirar foto? Quase que me ajoelho ali na frente E hoje em dia eu entendo, comecei a entender mais o Inário do Mestre Irineu. E a força desse homem. A energia incontestável que ele tem. Mas é que ele tem, porque ele está aqui, nós estamos nos ajudando. Então, ele fala de uma forma assim, maravilhosa nesse hino. Então, eu achei incrível. Então, esse saber, esse conhecimento, essas coisas, é uma iniciação. Isso que nós estamos fazendo aqui, de estudar, e vocês membros todos que estão nas instruções, que participam dos seminários e que leem os livros, é uma iniciação a planta de poder, ao conhecimento que essa planta de poder gera. E nós somos os primeiros. Nós somos a primeira turma de frente que está escrevendo um livro, que está dando palestra, que está falando. Então, nesse meio, claro que tem muita gente que fica equivocada. Mas todo lugar é assim, se não tiver acerto e erro, você não tem acerto nunca. Não tem como progredir. Faz parte da coisa. Então, o meu dever como dirigente, como madrinha desse grupo, é ensinar aquilo que eu sei. Vocês assimilar isso que eu estou ensinando e comprovar. Então, vai lá no terreiro do Pai Euclides, no Maranhão. E lá, assim, se qualquer motorista de taxi entrar e fazer, eu quero um terreiro do Pai Euclides, ele te leva. Ele sabe o dia do trabalho, o dia que não tem, se ele está vivo, se ele está morto, se está doente, ele fala. Então, eu acho que ele já faleceu. Porque a última vez que eu estive lá, no Maranhão, ele estava reformando o terreiro, ele sempre está reformando o terreiro. Sempre está mudando, melhorando uma coisa. E nós chegamos, tinha pedreiro, estava arrumando, e eu falei assim, pai, eu estou precisando consultar em os búzios um pouco, porque eu estou com a intuição e alguma coisa. Não, minha filha, tá bom. Então ele sentou e conversou muito comigo e eu me sinto privilegiada por essa conversa. Ele conhece o Asca, toma Asca, de vez em quando ele dá umas Asca no terreiro dele também. Então tem muita coisa. Então aí ele falou sobre essas entidades do tempo e esclareceu mais algumas coisas sobre a força poderosa da energia que movimenta. Não é só, quando a gente fala tempo, não é o vento, é a nossa capacidade de nos movimentar. Então, nós vemos que quando se movimenta o corpo, você consegue
movimentar, esticar o braço, esticar a perna, andar mais rápido, andar mais lento, você está bem. Quando você começa a envelhecer, chegar perto do seu final de ciclo de vida, você vai começar a endurecer. De alguma forma, você vai endurecer. Quando você está no caixão, você está durinho. Acabou o movimento, não tem mais movimento. Aí que vai movimentar são os vermes, né? As bactérias, que vão se movimentar te comendo teu corpo. Não é isso? Mas você já saiu fora, não está mais ali. Vai só está o corpo, que vai se transformar em sabe Deus quantas coisas maravilhosas que vai ter no mundo. Então é essa o que a gente vai aprendendo dentro da ayahuasca. Então, dentro da ayahuasca você chega e você aprende por experiência própria e por reflexão, mas tem que analisar. Eu gosto de trabalho que é assim, que tem fogueira. Eu não gosto que não tem fogueira. Então, todos os trabalhos têm fogueira, de alguma forma, a não ser lugares dentro de apartamentos, mas acende uma velhinha ali. Tem trabalhos que não fazem trabalho perto da mata. Por que é melhor fazer trabalho perto da mata? Porque as energias telúricas são mais facilmente encaminhadas. É só isso. Porque tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Então, na ayahuasca, você vai perceber as linhas, as formas de linhas. Até pela roupa das pessoas que elas vão. Pelo jeito das pessoas, pelas palavras das pessoas, você vai ver em que linha você está jogando a tua cabeça. Então, devo dizer que a iniciação dentro da ayahuasca, no nosso sacramento, na nossa Porta do Sol, é a iniciação da floresta. E ela vem trazendo todo o conhecimento ancestral. Ela mistura e transforma numa coisa nova, que é o que a gente nem nós sabemos exatamente o que é. É algo novo. Então, desmistifica algumas coisas, como a guerra do bem e do mal. Aonde que tem seres brigando? Não. Você tem confrontos com seres telúricos, que brigam, né? Confronto. Mas não é nem confronto, é domínio de terreno. Mas nem é. Quando você vai estudar a química, a física, você vai ver lá que não é nem domínio, é outra coisa, não é guerra. Então, como o ser humano não entende, ele fala que tem guerra do bem e do mal. Eu sou do bem, não, fulano é do mal. Me diz que uma pessoa que fala que é do bem é que ela não teve um pensamento ruim, de egoísmo, que não quis bater em alguém. Mesmo. E se fala do bem. Né? É incrível isso. Então, olha bem. Então nós somos de Deus, do partido de Deus, nós somos de Deus. Estudantes, humildemente estudantes, prontos a renunciar a qualquer coisa que nós sabemos quando se nos deparamos com uma coisa mais verdadeira, uma coisa verdadeira. Então, eu sempre, durante muitos anos, e ainda continuo dizendo que eu estou disposta a renunciar a tudo que eu sei se aparecer uma coisa que eu reconheça que é maior e melhor. Eu renuncio, não tenho apego nenhum. Porque o meu apego é com a verdade. Então, essa é a nossa linha. Essa é a nossa linha. Então, a gente não alimenta a guerra do bem e do mal. Não estamos fazendo partido. Só que, claro, não, mais ou menos, não, estou em missão aqui. Não. Não somos nós juízes de ninguém, nem salvadores de ninguém. Somos só aprendizes. Somos observadores, aprendizes. Estamos aqui para aprender, para viver.
para aprender a difícil arte de viver a vida no momento presente. Estar inteiramente presente neste momento. Nós vamos aprender disso. Porque a maioria de nós todos, a maioria dos dias da nossa vida, ou nós estamos presentes no nosso passado, nas lembranças do nosso passado, do passado da família, do passado seja do que for, ou então estamos projetados num futuro que a gente imagina que vai ser isso ou aquilo. Muito pouco estamos presentes neste momento. Então, somos aprendizes desta arte, de estar presente neste momento presente, porque somente este momento presente é capaz de se transformar, de nos impulsionar para uma luz maior. Não é? Você não pode parar a sua vida pensando no passado. Você não pode parar a sua vida projetando-se para o futuro. Você tem que estar presente. 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 Sem nenhum pensamento para trás ou para frente, para o futuro ou para o passado. É isso. Essa é a meditação. Esse é o grande ensino da Oscar. Se você não tiver um segundo presente no seu corpo, entra coisas que você... a outra cerebral já pula, já faz coisas, já começa a pensar, você já começa a comparar, a máquina começa a funcionar loucamente e você passa mal. Então é isso, querido. Já falei bastante, né? Então eu vou falando. Então eu ia fazer iniciação a esses estudos. Então, a linha nossa da floresta, a linha do mestre Irineu. Então, significa que temos licença para usar a cozinha. Tranquilo. Temos licença para sentar homens e mulheres lado a lado. Tranquilo. Conversei muito com a Marinha Peregrina e ela fala que não está nada disso está errado. Nada disso está errado. O que caracteriza é que nós estamos na mesma linha, é a mesma forma de pensamento. Então, nós não misturamos a Oscar com mais nada. Não fazemos idolatria, não pomos estátuas que a gente vai jogar na frente, não pomos. Tá? Não fazemos isso. Tá? Não estamos fazendo a guerra do bem e do mal. É isso. Acabou. Aceitamos a vida depois da vida. É isso. Tá bom? Então eu quero agradecer as pessoas que estão aqui junto com a gente. Nossa, quanta gente! Quanta gente, a Gisele, Sérgio, nossa, muito obrigado, Sérgio, por estar junto com a gente, Sérgio Miguel Aquino. A Kelly, muito obrigada, Kelly. A Vilma, minha filha querida, que linda. A Fátima Amaral, estou bordando o nosso tapete aqui loucamente. Amanhã eu termino. Eliane, Ana Paula, Marcelo Vitorino, Cícero, Marcela Cabras, Maria Isabel, Vera Paulino, Franciele, ainda estou com dificuldade de pronunciar direitinho o seu nome, mas eu vou conseguir. Então, eu sou persistente. Luísa, Luísa, minha querida, você ia estar aqui com a gente no feitio. Nós estamos todos lamentando a sua ausência. Queríamos muito, muito, muito que você viesse. Muito mesmo, viu, querida? Vamos ver se dá ainda, né? Liana, nossa querida Liana, a Paula Cap, nossa, Paula, eu até hoje sigo os seus ensinamentos sobre como andar em terreno perigoso. É um passinho depois, um passinho, uma respiração, outro passinho, outra respiração. Funciona pra caramba, muito bem. Betina Maciel, querida, Glaucio Muli, lindo. A Camila Alonso, a irmã do Renan também, nossa, bacana, Camila. Jane, nossa queridona, a Liana novamente falando, o Luciano, também, muito obrigado, Luciano. Então, com nossas 19 pessoas ao vivo, num grupo de
de menos de 200, então, nossa, tem bastante gente, estou feliz. Estou feliz. E durante o dia mais pessoas vão acionando e os vídeos vão ficando nas páginas para ser acionados depois. E agora, alguns vídeos estão sendo levados para dentro do site. Então, depois do feitio em diante, a gente vai fazer assim, a gente vai deixar o vídeo uma semana e depois que ele for para dentro do site, a gente já tira ele da página. Aí o membro vai ver ele lá no site. Para a gente movimentar um pouco o site, sabe, ver o que está lá dentro, olhar e compartilhar ali um pouco. Então, eu queria muito agradecer a vocês tudo, agradecer o prestígio, a paciência e esse tempo que você está com a gente, tá? O que é? Aqui está o pessoal nos avisando, me avisando, para dizer para vocês que daqui a pouco nós estamos indo para Mairi. Tem outra notícia. O Paraná já mudou a casinha deles. Então, maravilha, maravilha. Então queridos, beijo, até amanhã. Amo vocês.